Hello, everyone. Welcome. Olá a todas, sejam bem-vindas. Meu nome é Deloise, eu sou diretora executiva aqui na Bewell, então, em nome da Bewell, é uma alegria recebê-las para essa mais que especial masterclass que nós teremos hoje. Como vocês veem, eu estou falando em português, a gente tem tentado praticar essa lógica de garantir mais vozes e mais idiomas da diáspora sendo representados, né, nessa conexão. Bom, pessoal, antes de começar, eu estou aqui, né, na posição agora de abertura, de recebê-las aqui para essa sessão tão especial. Nós tivemos um pouco mais de 100 mulheres de diferentes localidades, todas as regiões do mundo quase representadas, se inscreveram para a Masterclass de hoje. Imagino que algumas estão chegando também, né? Vão se conectar com a gente ao longo da troca, e outras de vocês também vão acessar essa Masterclass nos nossos canais, então no YouTube, no Instagram, a gente vai disponibilizar também nos próximos dias. Aquelas que estão aqui sincronamente com a gente, fiquem super à vontade para trazer mensagens aqui no chat. A gente também tem uma sessão de perguntas e respostas, então vai ser muito bem-vindo escutar vocês. Hi, everyone. I just wanted to quickly introduce myself once more. I am Jasmine Church, and I am BWell's Director of Operations. I'm so excited to be here today. We have an amazing panel of women that we are going to hear from today, and I don't want to hold any further along. I want to introduce you to the other two panelists. I know Delo spoke a little bit about herself, but I would like to speak a little bit about Ada Williams Prince. So Ada is actually also a Be Well 2023-2024 fellow, and we're very happy to have her here to share her perspective. She is a creative leader at the cutting edge of global and domestic philanthropy. She's worked for 2 decades in advancing the power and influence of women and girls of color around the world, which is going to be very critical to today's conversation. So I'm really excited to hear more from her about that as well. She championed the formation of the first Women and Girls of Color Design Council within a premium philanthropic and venture organization. And she's also just leading a growing community of funders who are committed to transforming capital and decision-making. So we're very excited to hear from Ada today. And of course, last but not least, we have Alessandra Benedito. She is representing Brazil. And Alessandra is actually currently the Vice President of Racial Equity at the Lehman Foundation. She's also a leading consultant on inclusion strategies and diversity management within organizations. She holds a PhD and a master's degree in political and economic law with a specialization in civil procedure law. And she also is an accomplished law professor and attorney. And like I said, we have a lot in store for you guys during today's conversation. We're really excited to have these three women bring these global perspectives about solidarity amongst the community within their actual regional context. So without further ado, I just want to remind everyone, for the first 40 minutes of the conversation, I will ask a few questions for the panelists to respond to. And then after that 40 minutes and after this very rich discussion, we will invite the listeners to ask some questions as well. You can enter them in the chat and we will go from there. So without further ado, I think we can jump into today's conversation. And the first question that I want to start with, which I'm really excited about, and I think Alessandra, I would love if you would be the one to take this first one, or this question first. But the question is, what does solidarity look like within your communities? As we think about the current political moment, the global movement, what is happening right now in the world today as it relates to politics and just different social experiences that are happening, it would be great to hear how are Black women and Black communities being impacted in your context, and how are they showing up for each other in response to these challenges that we're seeing today? Olá, bom dia a todos e a todas. Jasmine, obrigada pela pergunta. Eu primeiro gostaria de cumprimentar a Deloise, e agora faço o cumprimento duas vezes,
primeiro na condição de diretora executiva e também na condição de minha colega aqui na mesa, para a gente poder conversar a respeito de um tema tão importante. Aproveito para cumprimentar a Ada, muito prazer em conhecê-la, é um prazer estar dividindo esse tempo e esse espaço com você, e aproveito para cumprimentar todas as mulheres que estão aqui conosco e que vêm para pensar e para somar esse fluxo de energia sobre a ideia de solidariedade e de coletividade enquanto elemento central para a gente pensar a diáspora e as suas especificidades em cada um desses lugares, né? Então, e aproveito para homenagear de uma forma muito especial, quando a gente pensa em Brasil, as griots, as mestras e as referências, que são mulheres, que seja quando a gente ouve falar de Leila Gonzalez, ou quando a gente ouve falar de Sueli Carneiro, de Carolina de Jesus, de Cida Bento, e de tantas outras mulheres que, numa condição de não visibilidade, construíram, seja por meio do seu legado, ou seja, dos escritos e das suas demonstrações de vida, sejam aquelas que estão construindo no lugar que talvez não seja da visibilidade do público de uma forma comum, mas que mantém o Brasil, então, numa condição de resistência e de fluência. E aí, eu acho que quando você me faz essa pergunta, eu olho para essa ideia de Brasil e para como mulheres negras, e quando a gente fala de meninas negras no Brasil, e quando a gente fala de mulheres negras adultas, e quando a gente fala de mulheres negras idosas, a gente está falando de um emaranhado de coisas e de movimentos de resistência e de luta que estão muito emaranhados pela ordem e pela organização do próprio trabalho. Então, quando a gente fala do contexto brasileiro para mulheres negras, a gente tem um contexto de desafio em relação às questões econômicas, quando a gente pensa em salário, quando a gente pensa em desemprego, quando a gente pensa em falta de crédito, quando a gente pensa em informalidade, nesse empreendedorismo que é o empreendedorismo de subsistência, que é esse empreendedorismo que, no final das contas, só garante efetivamente a sobrevivência. E a gente está falando de lideranças em espaço de poder também, e do desafio de executivas negras dentro dessa multiplicidade de espaços. Quando a gente pensa em contexto brasileiro, também olhando para mulheres negras, e ali no econômico, você pode olhar isso de forma ampla enquanto desafio, mas também enquanto possibilidade para mulheres, mulheres adultas, crianças, ou para todo o contingente de mulheres negras. Quando a gente fala de espaços que são espaços políticos, a gente ainda tem o desafio de baixa representatividade, a gente tem o desafio da violência, e aí aqui a gente está falando de violência política, de maneira transversal entre gênero e raça, e quando a gente fala desse contexto brasileiro de desafios atuais, a gente tem quando a gente olha para o social, a gente está olhando para o feminicídio, que afeta de uma forma contundente o corpo e a vida de mulheres negras, a gente está olhando para um racismo que está presente nas instituições e que vai dizer como as instituições devem se comportar em relação ao corpo de mulheres negras, mas a gente também está falando de um movimento de solidariedade como prática ancestral, de partilha desse cuidado coletivo, que eu acho que, inclusive, é o que nos sustenta, com uma série de desafios que a gente pode conversar sobre eles, mas eu acho que o que nos sustenta é, primeiro, lembrar que o movimento que a gente vive hoje, que ainda de maneira insuficiente permite que mulheres negras estejam em alguns espaços que antes elas não estavam, e quando você pensa em Brasil, é importante pensar em Brasil como vários Brasis dentro de um único país, porque você pode ter muita diferença do sul ao norte do país, e essas diferenças múltiplas impactam de forma distinta mulheres negras em cada um desses espaços, mas se tem alguma coisa que a gente tem em comum é como o racismo nos toma pela vida, mas como a gente ressignifica por meio da resistência nos coletivos e do espaço coletivo essa ideia de solidariedade como prática, de partilha mesmo e de cuidado coletivo, e que eu acho que definitivamente é algo que precisa ser melhor consolidado para que a gente consiga passar por um momento que, distinto de tantos outros em que a gente enfrentou desafios, enquanto mulheres negras tentando se mover enquanto comunidade, agora você tem uma multiplicidade de outros fatores, inclusive de dados de informação e de como as coisas têm se movido no mundo, que torna o desafio de se manter na diáspora e solidariamente na diáspora algo mais desafiador, mas extremamente necessário para que a gente consiga resistir e fazer a travessia o mais brevemente possível. Thank you so much, Alessandra. That was very
Very enriching. And I would love to also give some space for Ada to also answer this question as well. You said it, Alessandra. You said so much of what you spoke about resonates in the US. And partially it's because we have a shared experience around colonialism, slavery, and institutional racism. And so I'm feeling such solidarity with you right now, actually. So it's like real-time solidarity, girl. We got it. I want to just say good morning, everybody. I think I want to begin with a question that's been living with me, which is, what does it mean to dream together across borders, across generations, across struggles? Because I think everything you said, Alessandra, really brings about this idea of why is it so important to have solidarity. And I'm really just so honored to be on this panel. And I think there's an evolving nature of solidarity within the Black community, especially Black women and Black communities' responses to the current moment. I think how Black women are impacted and mobilizing, just like you said, Alessandra, there's historical roots. There are historical roots that inform us, the legacy of past liberation movements. I think you could see I have this Wakanda background, right, from Black Panther, the movie. And what's so special about that is when it came about, it was a moment for us to pretend to imagine a vision of solidarity, particularly among Black women leaders across the diaspora. Why was that a moment? Because it's something I believe that is both urgent and sacred, right? Reimagining solidarity. So what it looks like right now, I think, is to tell you that I speak to you from the US, but my heart stretches across continents, to Brazil, where we just heard Alessandra speak about, where those movements are. And I think as somebody who's worked across Africa, Asia, and the Middle East, I think I have witnessed collective resistance. I've witnessed the power of and the challenges of solidarity networks. So I think today's solidarity is visible in collective protection, advocacy, and mutual aid. I think in the face of the significant backlash against racial equality, racial equity advancements, I think you're seeing, that kind of backlash because we were winning. I think community members are organizing in wellness spaces. I think they're organizing in economic mutual aid. I think they're organizing advocacy movements that address not only policy, but healing and joy. And that's what you're seeing in the US. Black women are often at the nexus of these efforts, bringing people together to build coalitions, nurture resistance, and advocate for justice. I think Black women right now are being strategic, pragmatic, and creative about what their resistance looks like right now. So they're kind of like preparing and fighting at the same time. I think after the 2024 election, when many Black women felt betrayed by a democracy that they worked hard to shape, Black women said they were going to take some rest after November 5th. You saw, memes of Black women sitting on many people may remember this, but there was a picture, and it went viral. Lots of people saw this, of Black women sitting on a ledge while the entire US burned, and they were sipping tea. They were, just sitting there watching while the United States burned. And that is kind of an indication that democracy was built on the backs of Black women. And that was a moment where they said,
I'm taking a rest. Y'all do y'all. Like, we have done so much for democracy. We need a minute. But there was never any notion that Black women weren't going to fight for their freedom in this country. So what I see happening is profound. I think that there are initiatives happening. There's State of the People initiatives that are like that span 24-hour programming and 10 city tours, including mutual aid, political education, and town halls. These are like examples of what's happening. There's kind of like potlucks where there are networks of support, survival, that remind us how essential human connection is. So I think there is a level of solidarity that's happening. But I also want to admit that there's challenges. And Alessandra, I think you alluded to a lot of very similar things that's happening in the US. You mentioned how, the things that crack solidarity among Black women, it's the institutional racism, the colonialism, and that really breaks us apart because there are areas where it is very easy to divide us. When we think about how Black feminist movements are funded, the truth is they're not. So the truth is that we get very little funding for solidarity, if at all. We get very little funding for collaboration, if at all. And so I think I'll stop there because we're just talking about what it looks like right now. And I want to just allude to some of the challenges are based in colonialism, white supremacy, and racism, and some of the internalized pieces that kind of crack the solidarity that we do have. Thank you, Ada. That's exactly, as someone who's also from the US, that is exactly where my mind was going as I'm hearing Alessandra speak about this as well. Delo, I would love to hear if you have anything to add here as well. Obrigada, Jasmine. Eu estou aqui refletindo sobre o que vocês trouxeram e quero começar falando isso, né? A minha experiência vivendo na Europa, ela é bem recente. Faz 2 anos inteiros que eu estou vivendo aqui, mais ou menos 6 que eu tenho vindo com mais frequência, mas algumas coisas ressoam muito. Então, primeiro, assim como a Ale compartilhou, a experiência da população negra dentro da Europa é muito diversa, assim como ela é diversa dentro do Brasil, ou das diferentes regiões, né? Mas tem coisas que estão muito conectadas. Eu acho que algo que também está bem próximo do que a Ada compartilhou, nós todas estamos vivendo sobre as consequências do que foi colonização e do que foi a escravização negra, que é muito recente ainda, né? Então, a gente está vivendo processos de conquistas de direito em espaços diferentes. Aqui, eu vou falar mais da Espanha, que é onde eu tenho mais contato, nós também temos as mulheres negras que são pioneiras, então, que estão presentes nos congressos regionais, que estão presentes no governo mais abrangente, mas elas ainda são minoria. E quando a gente está pensando das discussões sobre diversidade nesse contexto, geralmente a gente está falando sobretudo de gênero, às vezes também de sexualidade, mas sobretudo de gênero, mais uma reflexão de gênero que é uma reflexão por e para mulheres brancas. A gente tem pouquíssima reflexão sobre raça, etnia, e aqui também foi importante chegar como uma mulher imigrante, ver outros movimentos diferentes das questões raciais e étnicas do Brasil, então ver a representação e a complexidade para a comunidade árabe, para a comunidade cigana, que existe por aqui, mas entender também que, em termos de complexidade ou avanço do debate, tem muito apagamento. E a gente vai descobrindo esse apagamento nas trocas, por exemplo, tem uma perspectiva de que a Espanha não fez parte, para muitos espanhóis e para muitos territórios que foram colonizados pela Espanha, de que a Espanha não fez tão parte assim como outros territórios do processo de escravização. Isso porque em alguns desses territórios, como na Argentina, por exemplo, teve um genocídio enorme da população negra que foi escravizada, então essas pessoas quase não existem nesses territórios hoje, não tem
um registro dessa história para as populações que permanecem lá. E aqui, depois da Segunda Guerra, teve um movimento de não perguntar ou não registrar questões étnicas e raciais nos formulários, nos levantamentos públicos. No Brasil, essa é uma discussão que tem acontecido muito forte, porque a gente se inspira no que os Estados Unidos são capazes de fazer em termos de convencimento por conta do que a pesquisa e o dado são capazes de mostrar. Não dá para você ver ou entender a desigualdade se você não tem informação sobre ela. Como aqui a gente quase não tem dados públicos sobre a questão racial, tem um mito de que não tem uma representação negra o suficiente para ser um problema. Então, não tem discussões sobre as questões raciais de forma mais robusta na representação de liderança. Tem questões sobre imigração, tem questões sobre racismo, mas hoje o que a gente vê são justamente as mulheres negras, sejam as espanholas, então eu me conectei com muitas mulheres negras de segunda, terceira ou mais gerações de vida na Espanha, que vivem essa sensação de serem tratadas como estrangeiras o tempo todo, porque tem esse mito de que a existência delas não pertence a esse território. E eu também conversei com várias mulheres negras imigrantes, né, de outros territórios que têm se conectado e tentado achar formas alternativas de falar sobre a presença delas de liderança aqui. E acho que isso é tão especial, né? A gente está, né? Vou concluir também a fala sobre a questão de como a gente está vivendo esse momento, porque quando a gente escuta esses três territórios e tenta pensar em soluções individuais ou localizadas, é muito difícil fazer soluções que sejam duradouras, né? Porque seja no apagamento de dados aqui, na Europa, né, ou a inexistência deles, seja o retrocesso das políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, o momento que o Brasil está vivendo de primeiros acessos, né, em mais escala, de alta liderança, são faces diferentes de situações muito similares, né? Então, aprendendo aqui sobre o que tem se movimentado no território que eu frequento e vendo que é muito diferente. Então, tem movimentos negros mais sistematizados na França, por exemplo, tem mais direitos e mais representação de políticas no Reino Unido, mas a Europa toda, ela está, eu diria assim, bem silenciada em relação às questões raciais e deixando de tensionar nesse momento, e são com quem eu me conectei, o que eu aprendi até agora, muitas vezes as mulheres negras que estão liderando essas trocas e fazendo o trabalho umas pelas outras, né? Thank you, Delo. Thank you to all of the panelists for answering this question. This was a hefty one. But I appreciate all the perspectives that we got here. And I think one of the things that my mind is drawing back to is just thinking about the historical roots that kind of bring us to this place and that really inform our practices of resistance and of movements. This is what Alessandra kind of opened her answer to the question rooted in, which is a great segue into our next question, which is, I would love if we all could share, what is your historical or cultural practice of solidarity from your region that we can learn from today? And the secondary part of that, which is what I think each of you have already touched on a bit, which is, how do you see the legacy of liberation movements shaping our current leadership approaches today? Like I said, I think we touched a little bit on it, but I think we can talk even more and also bringing in the global context and connection. Maybe Ada, you can start off answering this question first for us, please. Well, I think, our Black women in the United States, our solidarity has deep roots, right? Like, we know that one of the first, and this is just one example, in 1881, I think 20 Black laundresses in Atlanta formed the Washing Society, growing up to 3,000 members within 3 weeks, employing like door-to-door canvassing and even reaching out to white laundresses. It's an extraordinary act of interracial solidarity in that era. But Black women across the country, I think, have always had a sense of organizing locally,
right? Because that's just a sort of long held ancestral tradition. You know, what strikes me about that history is how we see it today in our communities right now. Black women, I think, just it's natural for us to come together. And it's funny because if you talk about philanthropy, um, it's something that we always did. And philanthropy, not in the sense of, you know, giving money. It was just you got together because uh, somebody across the street, uh, their husband died or their wife died. You got together, you put money in a pot, you cooked for them that week, you took care of their kids. So it strikes me that for us, solidarity was a way of living. It was a way of living in community. Um, so I really think that the way that we live in community is just the way that we live. So another way to talk about that is thinking about Black Solidarity Day. It was first in 1969, and it was sort of like the power of unified economic and social withdrawal to protest inequity. So I would say this form of collective action is rooted in civil rights, but also in Black power traditions. I think that's shows how unified we can be. There, we see similar approaches today in, you know, the Black Lives Matter. We see it in the Black Philanthropy Month. Like we see all types of coordinated campaigns, protests, and we also see, you know, things like Buy Black campaigns that leverage our voice and collective power in economics. I think we see it a lot. And I think even if we look at the small pieces, the smaller things that we do as a community, um, it's very easy and natural for us to come together. And I think that with Black women in particular, it's very easy, it's very natural. I could go to an airport, and if I see more than one Black woman, if something's happening, if I'm hurt, if I need something, I know I can go to a Black woman and say, this is happening to me. I don't know that that is possible with uh, other communities, but I know in the United States, we have a very deep historical rooted tradition based in our ancestry and our shared history. And I think, you know, Black women feel the brunt of intersecting injustices, right? From a racial and gendered violence to economic inequity. I think that also that kind of power in solidarity that's based in Black communities. I mean, I just want to say this one other example is when we look at things like the Black Panther movement, which was actually 70% women, when they were targeted by the FBI, a lot of it was targeting the men of the Black Panther movement. They didn't really, even though the pictures, the images of the Black Panther movement were all male. You also had women also holding guns, but the actual movement of the Black Panther movement was feeding children, feeding the community, taking kids to school. So I think there's a sense that Black women have been hidden around their community and their solidarity. And so I think that's really important to recognize. And then I don't know if we gonna get to this, but I also want to talk about how it's been fractured. So we gonna get to that, Jasmine. Do we want me to talk about that now? Oh, you're on mute.
Just kidding. I was going to say, I think we can get to that within these next two questions that I have. So let's pause there, and then I'll pass it over to Alessandra and let her answer this as well. But I'm with you. I'm with you, Ada. Vamos lá. Ada, quando eu te ouvi falar da questão dos Estados Unidos e quando você fala sobre ser fácil e natural para mulheres negras nos Estados Unidos executarem esse movimento de solidariedade e de conexão mesmo, de uma conexão necessária, inclusive para que a gente consiga resistir. Eu fiquei aqui num emaranhado de pensamentos que a Delô deve conhecer muito bem, porque a gente olha quando a gente pensa no movimento negro no Brasil e quando a gente pensa em toda a trajetória que foi feita para que nós conseguíssemos estar aonde estamos, ainda que insuficientemente falando, a gente pensa no movimento negro e em mulheres negras que foi por meio da solidariedade e da conexão que essas mulheres negras fizeram com que os avanços que a gente tem, seja no fluxo legislativo, ou seja, sejam nas leis, sejam nas políticas públicas, sejam nas ações cotidianas dentro das comunidades, olhando para o Brasil, é fruto do trabalho e dessa solidariedade entre mulheres negras, que, por exemplo, uma expressão forte dela é a gente vai ter a Marcha das Mulheres Negras no mês de novembro, que tem movido mulheres da diáspora para poder discutir questões de como garantir o bem-estar para mulheres negras, olhando para mulheres negras do Brasil, América Latina, entre outros países da diáspora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem espaço para a construção dessa trama da solidariedade entre mulheres negras. E a gente tem espaços, e eu acho que espaços que têm uma preciosidade em entender o valor do coletivo. Porque eu acho que por conta do processo de colonização e das características do processo de colonização feito no Brasil, a gente tem muitas pessoas, muitas mulheres negras e pessoas negras de uma forma geral, e especialmente as pessoas que aqui são intituladas como, às vezes, como pardas, que estão se reconhecendo dentro desse corpo e de espaço de pertencimento enquanto pessoa negra, agora, de um processo de conseguir entender, de pertencer e de existir. E aí a gente tem uma sistemática do próprio processo de racialização que, no final das contas, opera para nos manter separadas, porque eles sabem que, se separadas, a gente consegue, o que consegue resiste a uma fagulha de tentar nos matar por sufocamento, seja o corpo, ou seja a capacidade que a gente tem de pensar, e ao mesmo tempo a gente resiste todos os dias, que se isso no coletivo, como foi feito em tantos outros espaços da história, seria efetivamente um movimento irresistível, ou seja, ia acontecer aquilo que eles tanto temem. E aí, dentro dessa perspectiva, quando eu ouço a Ada falar, quando eu ouço a Delô falar, e pensando nos espaços que eu acabo trabalhando, né, que são espaços múltiplos, seja dentro da própria comunidade lá na raiz, seja com jovens negros e negras cheios de esperança de que vão entrar e vão conseguir pertencer a esses espaços, e imaginando que vários dos desafios que a gente tinha antes, de alguma forma eles já estão sanados, e a gente precisa dizer para eles: espera aí, com calma, não está sanado, mas a gente precisa de todos os esforços e de todas as cabeças pensantes, de todas as possibilidades para que a gente continue construindo, para que a gente continue avançando. Então, eu vejo a solidariedade como um elemento essencial da trama para a gente continuar avançando, como elemento essencial para conseguir garantir o movimento, e vejo grupos de mulheres, e aí eu vou dar um exemplo de dois, isso sem excluir qualquer outro, quando a gente olha, por exemplo, para o GLE10 e para o trabalho que ele vem fazendo, que é uma instituição para mulheres negras e que trabalha com mulheres negras há muito tempo, quando a gente olha para o Odara, na Bahia, que tem feito um trabalho com mulheres negras, trabalhando inclusive com meninas negras, pensando em garantir que essas meninas estejam empoderadas para que elas cheguem à vida adulta e possam fazer escolhas diferentes das escolhas que foram feitas pelas suas ancestrais, e se questionando se efetivamente foram escolhas o que as suas ancestrais tiveram, ou se simplesmente escolheram por elas, colocando elas num lugar que é um lugar de uma caixa e de um lugar onde essas mulheres supostamente não poderiam se mexer. E mesmo quando eles imaginaram que a gente estava, de alguma forma, adormecidas
negras mortas ou engessadas, nós estávamos muito vivas e fazendo movimentos contínuos para que essa solidariedade mantivesse a trama da vida e desse respostas para ela. Mas eu acho que eu finalizaria a resposta dessa pergunta com uma inquietação profunda sobre pensar o que é o Brasil e os vários Brasis e de que forma que isso tem nos impactado a partir dos diferentes grupos. Mas eu acho que solidariedade é algo que existe, resiste e nos mantém, e que há possibilidade para que isso se expanda. Então, acho que é isso. Thank you, Alessandra. And Delo, please weigh in here as well. Obrigada, Ale e Ada. Eu não tenho como concordar mais com vocês, né? Acho que tem duas coisas que eu vou trazer de contribuição. A primeira é desse meu lugar de movimento na diáspora, porque eu acho que tem o que eu quero dizer é o seguinte: as duas coisas estão existindo nesse momento. Ao mesmo tempo em que muitas vezes nós estamos separadas, nós estamos localizadas, em que falta investimento, em que o acesso a recursos financeiros, principalmente para fazer as nossas conexões, não é uma realidade em todas as regiões em que nós estamos, a conexão entre nós, isso desde que a diáspora foi iniciada de África, né? Ela existe e ela encontra diferentes caminhos de avançar. Acho que aqui a nossa presença é essa realidade, os movimentos que a BIUAL vem vivenciando é parte, né, dessa realidade, e acho que olhando para o desafio, né, que a gente está vivendo como liderança feminina e negra nesse momento, a principal reflexão que eu quero trazer, muito conectada com a última masterclass que a gente teve também, é o quanto, quando nós assumimos essas posições de alta liderança, porque a minha liderança, a liderança da Lê, a liderança da Ada, a liderança de tantas mulheres que estão aqui com a gente agora, né, conectadas, participando dessa troca, ela é fruto de muito trabalho que foi feito pelas gerações anteriores, localmente e em conexão. Só que, enquanto a gente não vive esse espaço de liderança, não tem como a gente saber o que ela significa. O que eu quero dizer com isso? Por gerações, nós fomos afastadas da posição de poder, liderança, acesso à renda, e nós nos mobilizamos para buscar, conquistar, acessar esses espaços. E uma vez que a gente chega nesses espaços, que são espaços desenhados não só sem nós, mas para nossa exclusão, são espaços absolutamente desconfortáveis e também muito adoecedores. A Aida começa a falar dela falando sobre uma necessidade de descanso, né, das militantes americanas nesse momento, porque o peso emocional, psicológico, a dor, né, quase física, de entender a desigualdade, entender as barreiras e se sentir distante de conseguir lidar com elas é muito grande. Então, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento de, em termos de solidariedade, é um momento de manter a fé, a esperança e a visão de sonho, né? Aqui o que a gente tem nessa conversa de hoje, a gente está vivendo práticas que estão acontecendo ao redor do mundo todo. A verdade é que nós, mulheres negras, nós não desistimos e nós não deixamos de existir porque os movimentos que estão acontecendo para nos excluir estão fortalecidos nesse momento. Mas nós também não queremos, e acho que isso está bem simples, acho que talvez até, né, Jasmine, quero continuar também te ouvindo para a gente olhar para o futuro e pensar a agenda, nós não queremos retornar para os espaços ou ampliar a nossa presença no poder em como ele é hoje. Porque como ele é hoje não nos interessa, como ele é hoje de um lugar de muita violência, como ele é hoje de um lugar de muito desconforto, a gente não quer ser a única mulher negra na sala representando toda uma comunidade, ou a gente também não quer ser uma mulher negra que tem que atuar, trabalhar e viver como se fôssemos um homem branco, a gente não quer estar numa estrutura de poder sem ter poder para que ela mude. Então, essa é como eu vejo, né, o nosso momento em termos de o que está ebulindo de solidariedade nessa troca que ela é global, né, e diaspórica. Thank you, Delo. That was
I couldn't have said it better. And I want to give a little bit more space for one of the things that Ada spoke a little bit about. I think Dello also kind of commented on it as well. And I think what we can do is maybe combine our last two questions as we give space for this, but to just talk about how, you know, we've talked about the legacy of solidarity, the legacy of movements, what we've seen in the past, what the examples that we've had in the past, and also what we want it to look like in the future, right, Dello? We don't want to be those we don't want to be those leaders who, you know, for example, here, our panelists, we are representing most of the Western side of the world, right? And we're talking about the diaspora. So unfortunately, one of our panelists couldn't make it, but that's one of the things that I thought about. It's like, we don't have Africa really represented on this panel right now. I mean, we do, but not directly. And I think that is one of the things that is very important to me and everybody on this panel. And I think that's what Dello was also getting at, just recognizing and understanding that, you know, we want to make sure that we also don't play into that way of leading, making sure that we are all represented and we can hear everyone's voice of the diaspora. So saying that to say, the last question, I'm going to combine our final two questions because I want to give space for the Q&A as well. But our last two questions are talking a lot about this envisioned dream scenario of solidarity, right? And the reason why I was saying one of Ada's comments about like, kind of like some parts of or some elements of that being kind of broken for us in certain contexts. So thinking about, what have you envisioned a dream scenario for solidarity within our community? And then the other question that is kind of very similar that we can also touch on is, you know, what is your dream for the future of female Black solidarity around the diaspora? And maybe Ada, you can start first by maybe talking a little bit about what you mentioned in the previous question about the areas where it's a little bit broken, where it could be stronger, and then kind of bring us back to, you know, what is the dream scenario? What does it look like for you as you think about our community's future? I'm also just thinking about Dello's comment just about like the younger generations coming up and after us, and, you know, what leadership looks like for them and solidarity looks like for them. So I will pause there. I'll start off with Ada on this one, and we'll go to Alessandra before we get to Dello on this one. Well, I just let out a huge sigh because I think, I do obviously love dreaming, right? I think our imagination is what propels us forward. And I think we don't have enough time to dream and imagine the future because we're so busy fighting. We've been put in a situation where our dreams and our imagination is not at the forefront because we've been pushed into that situation. And my dream scenario is a future where Black communities, particularly Black women, are supported by sustainable, well-resourced networks that transcend local and national and international boundaries, right? You know, where you have an infrastructure where leaders are able to share resources and knowledge fluidly, you know, and that you can coordinate rather than compete. I say compete because I think that's one of the ways that this Black solidarity has been fractured. I think white supremacy and colonialism has us competing with one another, has us in a place where we are so in a place of the proximity to whiteness and power has brought us to a place where we actually believe that that is what is going to get us free in an individual way, not in a collective way. And I believe that collective freedom is what is going to save us. And I believe that we have been sold a bill of goods that says that if you get free, you don't need to get anybody else free. And I think that's what has fractured us. I think in the US, we have an opportunity
for collective solidarity, particularly at this time, in this moment, in this climate. We can learn so much from our sisters under the same conditions that we find ourselves here in the US. We can learn so much from the diaspora who have dealt with this. And so I really believe in that. Solidarity becomes both the context and the bridge, ensuring that no one stands alone and every voice is heard, but all the learning comes through. So I think it's incredible, this fracturing, and I think it serves no one. And I think we've seen it happen because we're not following our true nature of collective wisdom, of how we bring the other generations into it. There needs to be a lot of intergenerational work. There needs to be a lot of intersectional work, and there needs to be a lot of cross-border work. And so that's kind of where I see the fractures, but I also see the true transformation comes from that solidarity across borders. It centers those places where we can actually co-create a future that is actually thinking about the 7 generations in front of us while keeping the 7 generations behind us in true focus. That's the only way that we are able to do that. I mean, I really do. I mean, you can, I got the Wakanda background. You can make fun of me all we want, but I do dream of a robust, interwoven community of Black women leaders across the diaspora, shaping agendas side by side, learning from each other, accelerating global change together. This solidarity means refusing isolation. It is about having structures that nurture young leaders, support established ones, and honor the wisdom of elders. Diasporic solidarity thrives when Black women everywhere are equipped to lead with resources and the full trust of our communities and allies. So that's what it's about, right? That's what it's about. And we can't get there if we agree to be complicit in white supremacy and the way that our philanthropy, the way we believe that money and power is fracturing us. And so I believe that these networks, I mean, I was just at a conference, I'm going to stop here because I think we want to get to Q&A, but that's what I'll say. And I think this panel is the perfect example of us trying to do that. Ada out. Ada, I was going to say, as you're speaking, I'm hearing cross-border, I'm hearing intergenerational, and I'm just immediately thinking, oh, she's talking about Be Well, obviously. But okay, Alessandra, please, I want to give you some space to answer this question as well. Obrigada, Jasmine. Ouvindo a Ada, quando ela fala de fratura por conta da disputa, né? E ouvindo a Delo falando na pergunta anterior sobre a questão dos espaços de poder e como a gente chega a esses espaços de poder, né? E aí, pensando nesse sonho para o futuro, eu acho que quando eu olho para a diáspora e para o poder da diáspora, a partir da perspectiva de Brasil, eu acho que a gente poder ter a oportunidade de se sentir efetivamente como alguém que pertence, que pode contar com as tecnologias das mulheres da diáspora para conseguir avançar e principalmente para se sentir protegida, sim, é o meu sonho. Porque quando a gente olha para o Brasil, eu acho que a maior parte das pessoas, ou das mulheres negras e das meninas negras, não conseguem esperançar, e esperançar não é do verbo esperar, mas é do verbo compreender o quanto isso faz parte, pode estar nas nossas mãos. Isso não necessariamente é algo que todas as mulheres tenham isso internalizado. E que nesse processo, para garantir, e aí peço licença à Ada para usar a terminologia que ela trouxe sobre a fratura da diáspora,
agora. Eu acho que essa perspectiva de como estar, de alguma forma, no amálgama, aonde a fratura não seja o que nos mantém, no final das contas, como sobreviventes e subalternas de um processo de racialidade, para mim me parece essencial. Quando eu estava olhando o tema da nossa conversa aqui, da nossa masterclass, eu fiquei pensando, né, reimaginando a solidariedade, um diálogo diaspórico sobre libertação coletiva e irmandade global. Aí eu pensei, né, sobre prevenção para um futuro que nos mantenha vivas, mas que nos mantenha vivas com saúde, que nos mantenham vivas com energia vital, que nos mantenham vivas dentro da humanidade que nos faz ser quem somos, sem que para isso a gente tenha que se desgastar e morrer um pouco todo dia. Não é sobre isso, é sobre nascer todos os dias e permitir que tantas outras mulheres negras possam nascer. E essa ideia de rede nos fortalece nesse sentido, né? É remédio imediato para o presente, porque a gente não tem tempo para esperar, né? E quanto tempo o tempo tem num momento em que o tempo passa e nos avassala dentro de um processo que nos toma o tempo de poder pensar, de se sentir amadas, de se pertencer e de ter para onde voltar, de ter como olhar nos olhos de alguém que é igual a você e entender que a dor profunda dos espaços de solidão e não de solitude não afeta só o seu corpo, mas afeta o corpo de tantas outras e a vida de tantas outras. Então, eu sonho com que a diáspora seja fonte de fortaleza, de refúgio e de cuidado para que mulheres negras consigam se manter, se edificar e de viver com plenitude tudo aquilo que a gente tem direito, sem que doar efetivamente as nossas vidas de forma subalterna e triste, né? Que bom que a gente tem a rede, que bom que a gente tem a possibilidade de ampliação da rede. Eu acho que é isso. Obrigada, Lê, e obrigada, Eida. É um presente mesmo a gente poder estar fazendo essa conversa, porque é isso, né? Tem muita distração, tem muito cansaço, tem muita dor, então é, sonhar é parte do sonho, né? Continuar imaginando novas realidades é aquilo que é, é muito bom que nós possamos estar fazendo mesmo nesse momento tão difícil no mundo todo, né? E aqui eu queria justamente, né, reforçar essa ideia, todas nós conversamos um pouco sobre isso. O nosso sonho, a nossa presença hoje é o que foi sonhado pelas nossas ancestrais. Quando a gente está pensando nos movimentos negros no Brasil, nos Estados Unidos, em diferentes partes do mundo, muitas pessoas doaram suas vidas e se organizaram por muito tempo para que mulheres como nós pudessem ter o nível de educação que a gente tem, o acesso aos empregos que a gente tem, as trajetórias profissionais que a gente tem. A nossa realidade foi sonhada no passado, né? Ela não existia gerações anteriores. Acho que parte do que é, é esse sonho é reconhecer a nossa existência, porque a estratégia, a estratégia foi da nossa eliminação, né? Globalmente, mas a gente sobreviveu. Não só a gente sobreviveu, como a gente foi encontrando estratégias coletivas e criativas de se manter avançando bem e viva e se cuidando, mas nesse momento é como se a nossa estratégia ela tivesse sido identificada e ela está sendo ativamente combatida. Então, a gente não pode falar em diversidade, equidade e inclusão abertamente, porque tem todo um movimento que percebeu que essa estratégia funciona e está tentando garantir que ela não seja usada. A gente tem o combate a ações afirmativas em diferentes territórios, porque foram ações que funcionaram, muito do que permitiu a gente estar aqui hoje. Então, parte do sonho que eu tenho é a gente conseguir manter as estratégias que os nossos ancestrais sonharam para nós, então resistir, se articular, achar caminhos para manter de pé as coisas que já foram conquistadas, e elas não estão garantidas. A gente tem visto, né, esse movimento grande de retirada de mulheres negras de espaços de poder no mundo todo, e isso é algo que não tá garantido, a nossa presença ela não está garantida, enquanto a gente sonha, como a Ali sonhou, com mais saúde.
para nós, né? Com mais conexão entre nós e com mais descanso também. Acho que a gente está falando de uma realidade que ela está e será cada vez mais global e também cada vez mais digital, né? E virtual, e tem aqui a oportunidade de sermos muito proativas, organizadas, e intencionais em usar essa realidade ao favor da nossa conexão e do nosso cuidado. Então, acho que com certeza parte do que a gente está fazendo aqui é pensar nesse caminho, né? Eu fico emocionada e feliz, grata da gente poder fazer isso e continuar essas trocas, porque como a gente conversou hoje, né? Então, acho que retomando um pouco, enquanto eu fui fellow da BioWell, e estou muito feliz e agradecida de ver tantas colegas fellows aqui com a gente hoje, participando dessa masterclass, era muito impressionante ver que desafios que eu vivia como uma liderança negra no Brasil eram quase os mesmos que uma liderança negra nos Estados Unidos, que uma liderança negra na África do Sul, que uma liderança negra no Reino Unido vivem. Então, o sistema, ele opera de uma maneira que parece que a gente está sozinha, que nós não existimos enquanto somos muitas pelo mundo, e que a nossa dor é única, que ela é exclusiva em nossa responsabilidade, né? Então, a nossa coletividade, ela permite descanso, mas ela também permite construção de tecnologia, de estratégia, de visão de futuro. Então, acho que esse é o sonho que eu também quero compartilhar. Thank you all for these insights, and basically, I believe probably echoing what a lot of people on the call and the webinar is feeling, this idea, this wanting to feel this level of protection and Black women not feeling protected in various contexts, right? Like Delo talked a little bit about the professional, how many Black women are losing their roles around the world. I think Alessandra is the one who kind of gave us that phrase, moving forward, feeling protected. I immediately think about I think of it in the physical way. And I even thinking probably when you think about intellectual property and our ideas being protected, in so many ways. So I'm really first just want to say thank you so much for answering these very specific questions. But I also want to open up because I feel like some of the questions that we have from the audience is actually kind of hitting on these exact topics. The question is, you commented on the need for Black women to rest. And I think this is a very common question. What initiatives do you know that that do this for Black women leaders? And what do you do to rest? I think a lot of the time, Black women in the world, rest feels like the opposite of what we should be doing at any given point in time. Like, I always have to keep going. I should always be doing more. I always have to do this. I have to reach that. But we rarely talk about the best ways to rest or just initiatives like that. So I would love to hear, maybe from you, Alessandra, what initiatives do you know that do this for Black women leaders? What do you do to rest? Jéssica, obrigada pela pergunta, porque a pergunta, no fundo, nos faz refletir sobre como mulheres negras têm lidado com a questão do descanso e qual que é o desafio de conseguir descansar. Porque quando a gente vive em sociedade e ela sempre está nos cobrando mais, mesmo quando a gente entrega tudo, ainda há um questionamento sobre o mais, e a gente precisa de mais formação, e a gente precisa de mais espaço, e a gente precisa de mais trabalho, e o trabalho vai nos consumindo, né? E eu acho que, primeiro, quando a Jéssica pergunta sobre iniciativa, eu não vejo muitas iniciativas quando você olha para as questões institucionais que sejam para garantir que mulheres negras tenham espaço de descanso. Muito pelo contrário, o que eu acho é que, se você for pensar apenas nas instituições, a ideia é que quanto mais mulheres negras entreguem, mais elas deveriam entregar. Por outro lado, eu acho que quando a gente pensa nessa ideia de conexão de rede e de possibilidade de troca, a gente encontra uma nas outras a possibilidade de entender que a gente também tem direito ao descanso.
porque se planta nas nossas mentes e no nosso inconsciente coletivo, enquanto mulheres negras, que efetivamente a gente não tem direito ao descanso. E quantas vezes muitas de nós já não se pegou se sentindo culpada de estar descansando ou de estar tentando descansar? E a gente não está falando só de um descanso físico, a gente está falando de um descanso que é um descanso mental, porque a gente deita na cama e acorda de madrugada pensando na tarefa que você não entregou ou se alguém vai avaliar essa tarefa assim ou assado. E aí, respondendo de uma maneira, olhando para mim, então eu olhei para o todo daquilo que eu tenho visto outras mulheres passando, e assim, com muito cuidado em relação a isso, eu acho que quando eu olho para mim, eu sou uma mulher que estou aprendendo a descansar, e que ainda tenho muita dificuldade com esse processo de descanso, e que eu descobri no tempo e no espaço, inclusive da própria terapia, que no final das contas eu tenho uma mãe que ela só se sente útil quando ela está trabalhando. E que no final das contas, a menina que foi educada por essa mulher maravilhosa também floresce com os mesmos raios do sol. E que no meu papel de mãe hoje, eu tento fazer com que a minha filha efetivamente entenda que há valor no descanso, que há valor no processo de existir enquanto um ser humano que tem direito a todos os processos do que é ser humano. E aí, Jéssica, eu ainda vejo isso como um desafio, mas eu tenho feito um esforço gigantesco para compreender, e a Idelo sabe bem disso, porque ela esteve comigo nesse processo de caminhar para poder entender que eu sou uma mulher que também mereço descansar, fluir, viver e sentir. Então, eu acho que eu, pessoalmente, estou em pleno aprendizado, e um aprendizado cotidiano que de vez em quando eu escorrego, e aí eu paro, e eu penso, tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. Agora, institucionalmente, eu não vejo isso, e acho que as instituições precisam começar a pensar, porque elas estão contratando as melhores profissionais sem estar fazendo qualquer tipo de favor, porque definitivamente nós somos o que eles precisam para garantir que haja inovação, que haja outros processos dentro dos processos que sempre foram feitos do mesmo jeito, né? Então, o que nos trouxe até aqui não precisa ser aquilo que vai continuar nos conduzindo, mas o que eu acho é que tem pouca preocupação com efetivamente garantir que as mulheres negras descansem e estejam dentro desse espaço em plenitude e com todos os direitos que todos os outros grupos têm. Jasmine, se você me der licença, eu quero aproveitar para agradecer a Lê pelo depoimento dela e dizer o quanto a gente aqui honra e está preocupado com essa pergunta. Então, aqui, essa série de masterclass desse ano, ela está conectada com os 4 aspectos de poder que a Biwell endereça, né? Quando está pensando no apoio a mulheres negras em posições de liderança. Então, a gente falou sobre o poder de fazer e diferentes estratégias para apoiar líderes negras na última masterclass. Aqui a gente está conversando sobre o poder em comunidade, né, e a visão de solidariedade. E a próxima masterclass que a gente vai anunciar assim que concluir essa, né, que teremos em outubro, é justamente a gente vai olhar para o poder interior na perspectiva do direito ao descanso. Então, a conversa é justamente sobre como diferentes líderes negros de diferentes lugares da diáspora têm utilizado de estratégia, de prática, de possibilidades para se permitir descansar e exatamente como a Ali falou, né? Resistir à demanda de que, como profissionais negros, a gente tem que estar sempre trabalhando acima daquilo que então, eu fico feliz que essa pergunta tenha vindo, porque a gente aproveita para convidá-las para estar conosco na próxima masterclass, onde o foco é justamente essa reflexão também. Obrigada, Lê, foi muito inspirador e exatamente conectado com as reflexões que a gente vem pensando. Yes, that's exactly what I was gonna plug after this question. I'm so happy that we kind of were able to touch on this a little bit. It gives you guys a little bit of a taste of what the next masterclass is gonna be. I also just wanted to say, if you're not in the webinar chat, we have a couple of other things here from even Ada. She's says that we can start with the book Rest is Resistance by Trisha Hersey. Wind Call Residency is a place for Black women to rest. So there's a lot of good ideas in here as well. And
Thank you, Ada, for adding those great ideas. And I also want to come to you for our next question. It is shifting a little bit away from rest back to more thinking about global solidarity. The question is, how can we invite more Black American women into global solidarity? It's a very, very good, specific question. Would love to get your perspective here on this one. Uh, well, thanks, Jessica, for giving me this question. So I think it's there are a lot of different networks, I think, that invite US Black women into conversation, but I don't think there's enough of it. I don't think there's enough of that kind of dialogue. I mean, this is one place. I think Be Well is a place to have that kind of conversation and bring Black women from the US into dialogue. But there are not enough spaces where that's happening, to be perfectly honest, which is why I have this big vision around it. I think there's smaller local things, World Affairs Councils that are at the local level. I think there's larger things where you can get into more, like I said, these networks, the Women's Funding Network. You go to your local women's fund, like the Women's Foundation of Tennessee, for example, and your local community clubs. But I think at the larger, broader level, it's organizationally. So organizations that are run by Black women that are doing different types of work. And there's lots of work being done around climate. But honestly, it is really hard and it needs to be shored up. So that's a big problem. So thanks, Jasmine, for making me answer the question. Sorry, I know that was a unsatisfactory. I will say it's unsatisfactory and it needs to be built up more. Yes, yes. And I will quickly touch on this. I will just say, as someone who lives in South Africa, who's from the US, it's a question that I have for myself as well. Just kind of thinking about how to bridge the gap of the diaspora when it comes to Black Americans and our community. So it is definitely a question that's top of mind. It's a great question, and I think a lot of it has to do with, bringing people in, networks like Be Well, travel opportunities, a number of things. For me, this past year was my first time going to Brazil, and I learned so much about Brazil and the culture there and how connected they still are to Africa, just in their practices, things as simple as their food, their dances, their religion, just various types of things. And I feel like even for me, I'm not from Brazil, but for me, that was a sense of connection and made me even feel more global solidarity and to see the real connection that we have. But we are. Sorry, go ahead. Jasmine, se você me permite, eu quero, porque eu vi que a Amy fez essa pergunta e a Ida respondeu e você comentou, mas eu não sei se está explícito para todo mundo do que isso se trata. E eu vou comentar, talvez, localizando o que é esse desafio, pensando também da perspectiva do que ele é no Brasil e aqui na Europa. Então, eu, como não americana, depois de ter conhecido muitas mulheres americanas, eu vivi essa perspectiva de que, muitas vezes, nos Estados Unidos, a questão negra norte-americana, ela é vista como única, quase como reproduzindo uma certa visão de hierarquia, o diferente, o mais importante, o mais especial, e essa conexão com a diáspora, ela não acontece muitas vezes porque tem uma visão de que não tem o que se aprender ou o desafio é muito único nos Estados Unidos. E, infelizmente, no Brasil tem uma coisa muito parecida quando a gente está pensando nos países do continente africano e em outros países da América Latina. Então, acho que as comunidades brasileiras, elas se conectam com a comunidade americana, mas também com essa perspectiva de subalternidade,
e a gente se conecta menos com as outras comunidades negras do restante da América Latina e dos países africanos. Acho que tem uma crítica, por exemplo, que acontece de líderes africanas, de que quando elas chegam no Brasil, o Brasil muitas vezes, né, não necessariamente as pessoas dos movimentos negros organizados, mas é muito comum ter uma visão fantasiosa do que os países, que são os países africanos e muito conectada com o passado, né? E sem se conectar com o que são os países, a tecnologia, a visão de mundo hoje. Então, eu acho que tem essa só. Eu estou pedindo licença para fazer esse comentário, porque eu acho que tem um não dito aqui, que ele é muito importante na nossa conversa, que é a solidariedade, ela precisa partir de um lugar de reconhecimento mútuo e de um lugar de igualdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não reproduzir as hierarquias coloniais entre nós mesmas e entre as comunidades. Então, entender a potência, o conhecimento, a estratégia e a tecnologia que existem nos outros territórios de uma perspectiva de um lugar de igualdade, né? Que é o que eu acho que é, e é o que dificulta, talvez, para muitas mulheres negras americanas se verem conectadas com outras mulheres negras do restante do mundo, a não ser que elas sejam imersas, né, nessa comunidade, e que dificulta para nós mulheres brasileiras. Então, tudo que eu tenho aprendido da comunidade africana vivendo aqui na Europa, eu não aprendi no Brasil, porque as pessoas africanas no Brasil, elas estão num lugar de muita vulnerabilidade, e eu não convivia com elas. Então, acho que é um Mm. ponto extremamente real, né, da realidade da solidariedade para a gente refletir. Thank you, Delo. I think a lot of what you said makes sense, and I will say that I think today, very more recently, I don't know if starting to shift, that feels kind of strong, but I do find that the interest is growing amongst Black Americans with regards to the diaspora. Now, I'm not sure if we're thinking exactly about solidarity and how we can, become more globally connected, but I think the first step is just even thinking about your interest peaking about the diaspora and where you come from and other people who look the same as you, and just even considering what their experiences are like. And yeah, as someone who's been living on the continent for some time, it's even something that I'm still learning, and I'm very blessed to be in it and be learning and also have both sides of the perspective. And I feel like that's kind of my responsibility as well. So when I come home, it's, what am I talking about? How am I talking about the diaspora with my friends, my family? When I'm thinking about people who I work with, when I'm going to different parts of the US. So definitely agree with a lot of what you said here, and even some of the comments here that we're seeing in the chat. I see Court Williams. She said, as a Black American that has lived in SA and Brazil and worked across East Africa and South America, I genuinely believe that it's critical to be deeply embedded in Black culture globally. Absolutely. And Matisse Haynes, the Black Mega Project is launching the Undoing the Plot Network with these shared intentions and aspirations of inviting more U.S. Black women and others into diasporic solidarity, which is amazing to hear. Sorry to cut the conversation short. We might be going over soon. So I just want to give the panelists one last opportunity to say some closing reflections. And I'll also just remind you all that we will be having another masterclass in October around rest. So I just wanted to plug that one more time. But I want to give the panelists one last opportunity to share some closing reflections of us for us, and say thank you so much already for everything that you've shared. Very enlightening, very enriching. I'll be quiet now, and I will start with Alessandra. Any closing remarks, closing reflections on this conversation? A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer pela oportunidade, pela riqueza de poder ter estado com vocês e de poder ter pensado junto. Que bom que eu pude estar aqui. Delo, muito obrigada pela oportunidade. Beuel, muito obrigada pelo convite. E eu fiquei pensando nessa última proposição, quando vocês falam de mulheres, quando a gente olha para mulheres negras no Brasil, né? É um movimento muito simples
como foi feito pela BUEL, por exemplo, garantindo que as pessoas tivessem acesso a esse momento, independentemente de que idioma elas falam. Quando você olha para um Brasil que tem a barreira da língua como um elemento que faz com que ele esteja muitas vezes encaixotado em si mesmo, né? Porque você fala português e o que tem ao lado, a maior parte dos países falam espanhol. E o inglês, pensando enquanto língua que se fala no mundo, ele está lá distante, e isso nos impede, muitas vezes, de estar presente no processo de comunicação sem medo e, consequentemente, de aproveitar todas as possibilidades de troca. E aí eu falo da simplicidade do ato, mas da objetividade, da propositividade com a qual vocês escolhem isso, como elemento que pode nos inspirar a dentro da diáspora, olhando para essa ideia de solidariedade, entender que a gente não precisa movimentar a montanha sozinhas, mas que se a gente conseguir fazer um pequeno movimento, com todas se movimentando, a gente consegue fazer o que é necessário, mesmo que seja deslocar a montanha para que todo mundo tenha acesso àquilo que ela representa e às forças daquilo que é possível a partir dessa experiência de convivência e a partir dessa experiência de compartilhamento. Então, queria mesmo agradecer, dizer que eu estou muito feliz de ter estado aqui, agradecer a cada pessoa que pôde ficar conosco, e eu devolvo a palavra. Thank you, Alessandra. We're happy to have you. I am just so tickled down to my toes at how incredible it is to be in a space with Alessandra and Delo, and Jasmine, of course. I have felt more, just have learned so much from the two of you on this panel. And I want to continue the conversation. I think that today's dialogue is part of making that dream of solidarity real. You know, we're not just researching the past, we're dreaming together for the future. And I think that because the future of Black women's leadership and solidarity isn't something that will happen to us, it's something that we create together, drawing from the profound wisdom of our ancestors and the urgent needs of the present moment. But most of all, I think there is one thing that I think it's Court Williams mentioned in the chat, which is about, you know, the inclusivity of our movements around Black women, which include queer and Black trans women. I don't think that's a side point. I think that's the main point, is that that solidarity has to include all of us, or it doesn't make it at all. So I just have been absolutely excited to continue on this journey. And I really just am so excited. I'm so excited and energized by this conversation and by being able to continue. And I really look forward to visiting you, Alessandra, in Brazil, and you, Delo, in Spain, and you, Jasmine, in South Africa. So get ready, because I'm coming to your houses, because that's part of solidarity, right? Like, we need to be in each other's homes, right? We need to be in each other's homes. So I see emerging what we as Black women can do with our power. And I'm very excited to see it. Thank you very much for being here, and thanks for having me. Eida, obrigada, Alessandra, obrigada por aceitarem esse convite, obrigada por compartilharem com a gente a sabedoria de vocês e por viver juntos o sonho, né? Então, obrigada, de verdade, foi uma alegria. Eu queria, de novo, né, reconhecer e honrar a Leila, que não pôde estar com a gente hoje por conta do desafio logístico dela, ao mesmo tempo dizer que por conta disso, a gente acabou tendo a felicidade de ter a Jasmine como nossa moderadora, fazendo esse trabalho excelente de moderação. Jasmine, parabéns, estou muito feliz e orgulhosa, acho que estamos gratas pela sua condução, ela foi belíssima. Também quero agradecer muito às tradutoras que estão fazendo esse trabalho tão especial para a gente aqui hoje, e um agradecimento especial à Jéssica, a nossa gerente de comunicação na BUEL, que tem colocado toda essa estratégia de divulgação, de contato, tá? Garantindo que o espaço funcione hoje. Então, obrigada a todas as mulheres que trabalharam para que a gente pudesse aqui estar juntas.
não tenho como concordar mais com os pontos da Ada e da Lê. Acho que também tem aqui um dos comentários que fala sobre pesquisar, sobre a presença de mulheres negras em posições de liderança. Um dos sonhos da Buell, a gente vem sonhando com a segunda turma do Fellowship, a gente quer muito contar com o apoio de vocês também, para que isso seja uma realidade, e um dos sonhos é conseguir sistematizar o que a gente aprende entre nós e as soluções que nós co-criamos. Então, essa visão, né, para o futuro do nosso fellowship, e é uma gratidão enorme também poder viver esse sonho junto com vocês. Então, obrigada, mulheres. Nós vamos encerrar também em respeito ao tempo de vocês e das tradutoras, mas não deixem de participar conosco das próximas masterclasses e compartilhar como esse processo foi para vocês, tá bom? Jasmine, eu vou deixar também você concluir aqui e fazer sua despedida. Thank you, Delo. Thank you, Alessandra. Thank you, Ada. Thank you all who actually attended the webinar today. Thank you for the comments. Thank you for the questions. I think that this was a really, really spiritual conversation, and it's one that, like Ada said, it will continue and it must continue, because this is how we continue to build global solidarity. So thank you once again. Please don't forget, we have another masterclass next month. You can learn more about self-preservation and rest and what those ideas look like and what they may look like for you and other Black women around the world. Thank you. Delo has already thanked everyone, so I'll just say thank you again to everyone that she's thanked, our panelists, our language interpreters, Be Well staff, and again, everyone who attended as well. You all are phenomenal, and yes, let's continue the conversation and have a wonderful rest of your Monday. I hope this was a great way to start or end your Monday. I know it's a great way to end mine or begin mine, so I'm very excited. And yeah, we will see you guys at the next masterclass. Bye.